pessoal, aqui é o Ninjabu e hoje vamos estar conferindo todos os guarda-costas dos 5 Kages em Naruto. E já começando com nossos primeiros guarda-costas, temos os guarda-costas do terceiro Tsushi Kage, Onoki. Para quem não conhece muito o Onoki, ele foi um senhor de aproximadamente 79 anos que liderava a Vila da Pedra do País da Terra, sendo ele sucessor de Mu, que seria o segundo Tsushi Kage. Sendo Onoki já avançado em idade, obviamente para proteger os interesses da vila e o próprio posto do mesmo como Kage, o conselho da aldeia sugeriu a ele guarda-costas, que no caso são dois, o Akatsushi e a Kurotsushi. E antes de eu te falar sobre os dois guarda-costas propriamente ditos, eu vou te dar um adendo aqui, uma informação a mais, tanto sobre o Akatsushi como o da Kurotsushi. Eles, no caso, são guarda-costas mais atuais da série Shippuden, tendo em vista que os antigos Kages da Vila da Pedra geralmente só tinham um guarda-costas, já que normalmente o próprio guarda-costas, este único guarda-costa, seria o próprio discípulo do Kage, que futuramente o mesmo seria apontado como o próximo Kage, já que esse discípulo seria treinado e ensinado pelo próprio Kage. Um exemplo claro disso é o primeiro Tsushi Kage, que na reunião dos Kages teve como guarda-costas o próprio Mu, e depois o mesmo se tornou o segundo Tsushi Kage. E mais pra frente, Mu, sendo o segundo Tsushi Kage, optou em ter como guarda-costas Onoki, que foi seu sucessor, o terceiro Tsushi Kage. Agora focando nos guarda-costas de Onoki, temos o Akatsushi, que foi um simples shinobi da Vila da Pedra, que se sobressaiu por suas habilidades no estilo terra, e foi promovido como guarda-costas de Onoki. E por sinal, um dos mais leais guarda-costas que Onoki já teve. Tendo em vista, galera, o Akatsushi continuou sendo guarda-costas de Onoki por um bom tempo. Pra você ter uma ideia, até na série Boruto, ele ainda continuava sendo guarda-costas de Onoki, até a sua morte. Agora, no caso da Kurotsushi, ela já foi uma guarda-costas diferente, que no caso dela, para quem não conhece muito ela já não é uma simples kunoichi, pois ela é parte da família de Onoki, que no caso ela entra como neta de Onoki, bem também como uma parte da família mais próxima, já que o Onoki, sendo seu avô, ensinou praticamente tudo que ela sabe, desde técnicas simples até as técnicas mais avançadas que ela possui até hoje. Logo, o próprio Onoki apontou ela como sua sucessora no posto de quarta Tsushi Kage. E mais tarde, após o Onoki se aposentar depois da Quarta Guerra, a Kurotsushi ela tornou-se na série Boruto a quarta Tsushi Kage. Seguindo agora temos os guarda-costas de A, o quarto Raikage. Mais conhecido por todos como quarto Raikage da Vila da Nuvem, do País do Relâmpago, A é filho de seu pai, que também se chama A. Inclusive, o A é o antigo terceiro Raikage da Vila da Nuvem. No caso, galera, os nomes dos Kages aqui é um pouco confuso, assim como seus guarda-costas, porque a Vila da Nuvem ela é um pouco diferente das demais vilas e países. Isso ocorre devido à sua cultura. Então, para se tornar Kage ou até guarda-costas do Kage, é preciso passar por um tipo de tradição, onde é feito um ritual, barra cerimônia, barra campeonato, que na verdade, né, ninguém sabe até hoje dizer o que é essa tradição, só se sabe que é uma tradição. Será? Bom, dentro deste evento é escolhido uma dupla para a proteção dos interesses da vila, a partir da combinação do Lariete duplo. É assim, pessoal, que é formado o Kage e seu guarda-costas. Aí nesse processo, quando eles viram duplas, é que eles ganham as primeiras letras do alfabeto, A, B, C e por aí vai. No caso dos Kages antecessores do quarto Raikage, geralmente as duplas se limitavam em A e B, que seriam o Kage e o seu guarda-costas, como você pode acompanhar na tela, respectivamente. Porém, depois da morte do terceiro Raikage, vimos que os eventos, né, as circunstâncias tiveram que mudar, tanto devido às guerras, como também as bijus e principalmente a Akatsuki, que estava lá para extrair as bijus de seus Jinchurikis. Logo, como a dupla do quarto Raikage era o Killer Bee, que seria o Bee, manter ele como guarda-costas seria muito arriscado, por causa da Akatsuki. Então, o quarto Raikage enviou o Killer Bee para o Vale das Nuvens do Relâmpago, onde a Akatsuki teria um pouco mais de dificuldade para ter acesso. Então, neste momento, obviamente, para proteger os interesses tanto da vila como do próprio quarto Raikage, obviamente, ele reuniu dois novos guarda-costas, que seria o Darui e o Si. Daí, você deve estar se pensando, né? Por que o Darui não foi chamado de C e o C não foi chamado de D? Bom, isso ocorre porque o Darui, desde o início, foi apontado como o Kage sucessor, diferente do C,
que no anime não foi especificado nada sobre o mesmo. Desse modo, já podemos dizer que o Seiya é simplesmente um shinobi do país do relâmpago, que teve seu reconhecimento por ser um ninja sensor muito hábil, foi escolhido para escoltar o quarto Raikage com segurança até a reunião dos 5 Kages, enquanto Darui já foi desde o começo visto como braço direito do quarto Raikage, pois, como eu falei para vocês, o quarto Raikage estava apontando mesmo como seu sucessor. E não deu outra, né? Mais tarde, o Darui acabou se tornando o quinto Raikage na série de Boruto. Seguindo agora, temos os guarda-costas de Meiterumi, a quinta Mizukage. Meiterumi é uma habilidosa kunoichi, e a quinta Mizukage da Vila da Neva do País da Água. Sendo Mei muito jovem e ainda um pouco recente no cargo, para proteger os interesses tanto da vila como a proteção do posto do seu cargo, obviamente o conselho recomendou 2 guarda-costas, Ao e Choju. E antes de eu te falar desses 2 guarda-costas propriamente ditos, é válido dizer que, se você pegar do quarto Mizukage, que é o Yagura, daí pra trás, nossa, o pessoal era tudo forte, não precisava nem de guarda-costas, pelo menos não de forma oficial. Porém, como havia aquela certa tradição, quem vai ser o próximo Kage, obviamente tinha aquele costume de discípulo e Kage. Então, com exceção do quarto Mizukage, o Yagura, ele foi o único que contou com o apoio de guarda-costas, que seria a própria organização Anbu dele, enquanto os demais Kages antigos, eles simplesmente não tinham guarda-costas. Ou eles apontavam simplesmente um discípulo, ou eles deixavam isso para o conselho da vila. Depois do surgimento da Katsuki e o Yagura ser capturado, o conselho da vila decidiu tomar algumas medidas acerca da nomeação do próximo Kage. Então foi decidido que era melhor o próximo Kage ter 2 guarda-costas. E é por isso que a Meiterumi ela tem guarda-costas. E como eu falei para vocês, são 2. Primeiramente, o Ao. O Ao é um hábil shinobi Anbu do esquadrão de busca do país, onde o mesmo foi escolhido para escoltar Mei até a reunião dos 5 Kages. Já enquanto o Chojuro, ele é um caso à parte, pois o mesmo fazia parte da descendência dos 7 espadachins da névoa. Sendo assim, a Meiterumi já percebeu nele tendências já sanguíneas, digamos assim, de ter habilidades fantásticas, principalmente portando espadas, que no caso do Chojuro, ele possui a Hiramekairi. Logo, analisando as habilidades naturais do Chojuro, a Mei escolheu o mesmo para tanto escoltar ela para a reunião dos 5 Kages, como ela também apontou ele o futuro próximo Mizukage. Mais tarde, após a Meiterumi se aposentar, depois da Quarta Guerra, Chojuro assumiu o posto e tornou-se na série Boruto o 6º Mizukage. Próximo aqui temos os guarda-costas de Gaara, quinto Kazekage. Gaara, mais conhecido como Gaara do Deserto, é o Jinchuriki do Uma Cauda, o Shukaku, tem também como ele é o quinto Kazekage, e da aldeia da areia do País do Vento. Bom, devido ao forte passado perturbador do Gaara, muitos aldeões e shinobis optaram em não se aproximar do Gaara. Logo, o Gaara não tinha uma confiança tão grande para ter guarda-costas, porque os guarda-costas temiam ele. Por conseguinte, o Gaara acabou tendo que escolher os seus 2 irmãos para o cargo de guarda-costas, Temari e o Kankuro. E antes de falarmos um pouco mais desses 2, a aldeia da areia também tinha como costume dos seus Kages terem os seus discípulos para se tornar futuros Kages, como eu falei para vocês, isso é tradição já. Porém, também era um costume da aldeia da areia, assim como a aldeia da neva, não ter geralmente guarda-costas, porque os Kages já eram muito fortes. Mas depois do fatal incidente, digamos assim, o terceiro Kazekage com o próprio Sazori, é um morador da própria aldeia da areia, obviamente o conselho precisou tomar medidas sobre isso. Então aumentou-se a segurança do Kage, colocando assim 2 guarda-costas. Então o quarto Kazekage, o Hasa, que também é pai do Gaara, inclusive eu vou até abrir um parênteses aqui, que me parece até então, pessoal, que antes do quarto Kazekage não tinha muito esse negócio de família. Depois do quarto Kazekage, que por sinal ele é o pai do Gaara, você viu que o Gaara ele foi o seu sucessor. Assim como o Gaara provavelmente vai colocar outra pessoa da família dele como sucessora. Parece que a aldeia da areia conta muito com a família e a proteção da mesma. Tanto que o Hasa, o pai do Gaara, contava com o apoio e proteção do Yashamaru, tio do Gaara, e o Baki. No caso, o Baki ele não tem nada de parentesco com o Hasa e nem com o Gaara, sendo o Baki depois nomeado como membro do conselho da aldeia da areia. Daí o Hasa ainda ficou só com um guarda-costas, e o Yashamaru, que depois, mais pra frente, ele ainda foi nomeado como Anbu e braço direito do Hasa. Depois, né,
daquele evento de Yashamaru ter sido morto, e o Hasa acabou perdendo seu guarda-costas. Isso deve indicar o porquê que o Orochimaru conseguiu tão facilmente surpreender o Hasa e matar o mesmo. Bom, mas indo agora para os guarda-costas do Gaara, temos o Kankuro, irmão mais velho de Gaara e hábil na especialidade de marionetes, que foi escolhido como seu fiel guarda-costas. E depois temos a Temari, que é irmã do meio de Gaara e hábil na sua arma, que seria a foice de vento. Também foi escolhido como fiel guarda-costas de seu irmão, o Gaara. E por último temos os guarda-costas de Danzo, candidato a 6º Hokage. Como sabemos, Danzo, ele tipo que apareceu do nada na reunião dos Kages, com 2 guarda-costas, Torune Aburame e Fu Yamanaka. Antes de chegarmos no caso do Danzo e os seus guarda-costas, é importante se atentar para o fato histórico, já que tivemos autos importantes nesse tempo, que resultaram na nova reinvenção da roda, digamos assim. Mas vamos lá, né? Para você entender melhor, observe atentamente que, na época de Tobirama, como segundo Hokage, foi posto os Zambus para guarda-costas do mesmo, já que o Hashirama tinha o próprio Tobirama, né? Mesmo partindo do ponto que a Anbu ainda não estava muito bem estabelecida no império do Tobirama, ela só foi crescer no império de Hiruzen, já que o Tobirama criou mais ou menos um ideal. Então quem mais protegia o Tobirama era geralmente os Jonins, mas o Tobirama também era muito forte, ele quase não contava muito com o apoio de guarda-costas. Agora, já no caso do Hiruzen, o Hiruzen teve sim guarda-costas, que foi a própria Anbu. Em específico, foi 2 Ambus desconhecidos, que é o Anbu com máscara de águia e o Anbu com máscara de javali. Seus rostos e nomes até hoje é um mistério para todos os fãs. Inclusive, caso você tenha interesse de conhecer outros membros desconhecidos da Anbu, vai estar correndo um card aí na tela para você conferir quem são eles depois deste vídeo. Prosseguindo aqui, também tivemos o reinado de Minato, que por sinal foi um pouco rápido, mas ele contava sim com o apoio da Anbu como seus guarda-costas. Apesar que é válido salientar sim que o Minato era tipo tão rápido que nem a Anbu conseguia acompanhar ele. Mas enfim, né? Depois da sua morte, só sobrou mesmo o Hiruzen. E depois da morte do Hiruzen, a gente teve o reinado da Tsunade. No caso da Tsunade, ela reinventou a roda, que ao invés dela contar com os serviços da Anbu de proteção 24 horas, ela optou por ter Shizune, sua fiel discípula, onde nomeou a mesma como sua conselheira. Foi daí que, se você perceber, na série Boruto surgiu esse sistema de conselheiro, tendo Naruto nomeado o próprio Shikamaru como seu conselheiro. Mas vamos lá, né? O Danzo, digamos que aproveitou bem a candidatura dele para assumir o posto de 6º Hokage. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui revelando por que o Danzo não conseguiu de fato assumir o posto de 6º Hokage. O card desse vídeo vai estar correndo aí na tela para vocês conferirem depois. De qualquer forma, o Danzo, ele nomeou 2 guarda-costas, sendo o Fu, membro do clã Manaka, e fiel membro da fundação e organização Anbu Raiz, devido suas fortes habilidades como ninja sensor, onde Danzo o escolheu para escoltá-lo com segurança até a reunião dos 5 Kages. Enquanto Torune, Danzo já escolheu ele devido suas raras habilidades com insetos clã Aburame. Mas isso não adiantou muitas coisas, porque no fim o Danzo morreu, assim como seus guarda-costas, e o que predominou mesmo foi o sistema de conselheiro, a série de Boruto. Opa, e não vai embora não, hein? Porque pra finalizar com chave mestra, eu vou te dar um bônus, porque eu sei que você aí gosta do canal e sempre está acompanhando os vídeos. Então segura aí mais 2 guarda-costas, que são os guarda-costas de Mifune. E caso você não esteja recordando muito do Mifune, ele é o general dos samurais do País do Ferro, e ele também se encontrava na reunião dos 5 Kages. Lembrou dele, né? Pois bem, o Mifune também possui 2 guarda-costas, que era o Urakaku e o Okisuki. No caso do Mifune, ele foi escolhido para atuar como mediador durante o encontro dos 5 Kages. Daí, o Mifune contou com a proteção pessoal, tanto do Urakaku como do Okisuki. Porém, olha só que curioso. No caso do Urakaku, se você perceber bem, ele simplesmente some do anime. A gente simplesmente nunca mais viu ele, principalmente depois da reunião dos 5 Kages. Olha que estranho, né? Quanto o Okisuki, a gente sim contou com o apoio dele no pelotão de samurais, onde o mesmo ficou responsável pela 5ª divisão, que seria a divisão de ataque surpresa durante a 4ª Guerra. Olha só, se você gostou desse vídeo, então se inscreve no canal para você continuar recebendo mais informações e curiosidades sobre o anime Naruto e Anbu. E comenta aqui o que você achou. Tem mais algum guarda-costas aí que você se lembra e eu não mencionei nesse vídeo? É só deixar nos comentários, beleza? Fui!